pessoal, vamos conhecer o mosteiro Zen budista e o grande Buda de Ibiraçu? Pois bem, aqui a gente vai ter uma série de 3 partes nas quais a gente vai tentar tratar da forma mais completa possível esse tema, de uma forma respeitosa e digna do budismo. Vamos começar. Bem, pessoal, nesse primeiro vídeo a gente vai ser a parte 1, no qual eu vou apresentar para vocês o que é o budismo. E na parte 2 nós trataremos do mosteiro Zen budista, que foi o primeiro mosteiro budista do Ocidente, né? E, por fim, na parte 3, finalmente, o grande Buda, o segundo maior Buda do mundo, que fica localizado no interior do Espírito Santo, em Ibiraçu. E todas as características envolvidas a ele, inclusive a construção. Vamos começar falando da parte 1. Parte 1. O que é budismo? O budismo surgiu a partir do Siddhartha Gautama. Ele viveu entre 563 e 483 a.C., há mais de 2000 anos. E ele era um príncipe indiano que renunciou à vida de luxo em busca da iluminação espiritual. E a partir alcançado a iluminação espiritual, ele decidiu propagar o conhecimento, ensinar o conhecimento. Foi a partir daí que surgiu o budismo. Bem, e o que é iluminação espiritual na visão aí do budismo, né? É a compreensão completa das 4 nobres verdades do budismo, que através dessa compreensão a pessoa consegue cessar o karma e alcançar a paramita, que é a perfeição. E o grande símbolo dessa perfeição no budismo é a flor de lótus, que a flor de lótus cresce em lagoas e para florescer atravessa a água lamacenta até finalmente atingir a superfície. Mesmo que o lótus tenha suas raízes nas águas mais turvas, produz a mais bela flor. Por isso, então é isso. Ela simboliza a capacidade de alcançar a beleza, a iluminação, a libertação do sofrimento, né? E se tornar uma linda flor, né? É por isso que a flor de lótus simboliza. É um grande símbolo do budismo. E quais são as 4 verdades que todo budista precisa, faz parte da religião entender? São as 4 verdades do sofrimento. Primeiro, a natureza do sofrimento, que a vida envolve um ciclo de sofrimento e satisfação. E isso faz parte do dia a dia da pessoa. Saber que faz parte da vida, tanto no lado amoroso, quanto no bem material, quanto no lado físico, no dia a dia, na natureza, enfim, faz parte da vida. Origem. E esse sofrimento também faz parte do sofrimento o desejo e o apego a bens materiais, a amores não correspondidos, enfim, ganância, luxúria, enfim. Isso causa sofrimento. E como se faz a cessar o sofrimento? É você eliminar a origem, é o desejo, é saber reconhecer a natureza, a origem, e saber que eliminando-se o desejo aos bens materiais exagerados, saber se boas atitudes, que eu vou falar logo na sequência, você consegue cessar o sofrimento. E como que se chega, como é o caminho para cessar?
Bem, o caminho para cessar o sofrimento é o caminho óctuplo, que são 8 dogmas, 8 ações aqui que o budista percorre, que faz na vida dele. E a partir da execução da prática e da diária dessas 8, esses 8 dogmas aqui, a pessoa consegue cessar o sofrimento e alcançar a iluminação. Bem, vamos tratar dessas 8 práticas defendidas pelo budismo. Primeiro, é a compreensão perfeita. A compreensão do ciclo de sofrimento e satisfação que buscamos, para suprir através da realização de desejo por coisas transitórias. Então é isso. Compreender isso, que essa busca de realizar desejo por coisas transitórias causa sofrimento e insatisfação. A visão correta, a compreensão entender também que a visão correta serve para nos fazer entender que o melhor para a realização de um desejo nem sempre vai nos deixar felizes, podendo fazer justamente o contrário, evitar algum desejo, entender bem a motivação por trás de certas escolhas nos ajuda a superar os obstáculos que irão surgir pelo caminho. Então, primeiro fato, ele é compreender esse dogma aí entre realizar desejo e o sofrimento aí por não consegui-lo, e saber dosar aí essa questão do desejo. Segundo dogma é a intenção perfeita. A intenção perfeita é renunciar ao desejo e cultivar a bondade. Segundo Buda, pensamento é ação e nos ajuda, por exemplo, tá aqui, o pensamento é ação e nos ajuda a criar a nossa realidade. Quando começa a ter pensamentos tristes ou raivosos, começa a sentir tristeza e raiva. E, consequentemente, vai agir de acordo com aquilo que está sentindo. Então, quando fica mal irritado, sem motivo aparente, tem que se buscar mudar esse estado. Então, a intenção perfeita é sempre estar consciente da sua atitude, da sua intenção e do bem, de fazer o bem, evitar a maldade, evitar coisas ruins. Terceiro dogma, ter a fala perfeita. O que significa isso? É sempre procurar falar de maneira verdadeira e gentil. As palavras é um conceito do budismo. As palavras têm poder. Para o budismo, isso é uma realidade. Logo, devemos escolher apenas as melhores a serem ditas. Buda aconselhou que devemos falar apenas palavras que podem trazer bons propósitos para nós e para os outros. Por isso, não devemos mentir, fazer fofocas ou machucar os outros com palavras, utilizando as palavras com bondade. A tendência é que possamos trazer a tão buscada sensação de felicidade e bem-estar para nós e também para os outros. Profundo isso, gente? Parece simples, mas muitos não conseguem fazê-lo. Bem, quarto dogma do budismo, a ação perfeita. Deve se comportar de maneira ética e moral. As ações vão ajudar a construir aquilo que somos e que podemos vir a ser. Portanto, devemos sempre prestar atenção sobre como nossas atitudes podem nos ajudar ou prejudicar as pessoas a nós mesmos. Por isso, antes de agir, sempre devemos pensar: esse tipo de ação faz de mim uma pessoa melhor ou pior? Interessante. Mais um dogma do budismo. Buscar o meio de vida perfeito.
E o que vem a ser um meio de vida perfeito? Escolher um trabalho que não se faz sentir culpa de causar algum mal, assim a outrem, né? Viver dentro das suas limitações, gastar menos do que ganha, poupar, não viver de dívidas e tudo mais, ser generoso com as pessoas. Então, são isso aí faz parte do meio de vida perfeito, né? Uma vida equilibrada também, isso faz a pessoa ter uma vida equilibrada e que torna a vida plena e feliz, né? Outro, o esforço perfeito. O que vem a ser o esforço perfeito? Fazer um esforço diligente para cultivar estados mentais positivos. O esforço correto para abandonar pensamentos, aqui você vê aqui o exemplo aqui da lixeira, né? Abandonar pensamentos, ações, palavras e modos de vida prejudiciais, o que será capaz de trazer uma sensação de plenitude, ou seja, evitar todo tipo de coisas subjetivas e objetivas, né, como subjetivas como pensamentos, palavras, e objetivas, ações, modo de vida prejudicial. Evitar ações prejudiciais nas quais, através de um esforço de buscar o que é correto, né, o que é positivo, para tornar nossa atitude diante da realidade que seja uma vida mais feliz e plena. Por exemplo, parar de fumar, dirigir com educação. São esforços pequenos, coisas pequenas do dia a dia que ele entende. Buscar isso diariamente. Atenção plena. Atenção plena é manter atenção ao que pensamos. Isso está muito associado. O esforço é a ação e a atenção é no psicológico aqui. Ter atenção ao que pensamos, sentimos, é o que acontece na nossa volta, para mudar aquilo que não esteja nos ajudando a ter uma vida feliz. Então é sempre estar refletindo sobre nós mesmos no mundo, né, de forma que a gente possa sempre identificar aquilo que a gente não esteja fazendo, né, de forma adequada e corrigir, né, e ter consciência do que precisa ser mudado, né. E por fim, como alcançar isso tudo? Como atingir esses sete anteriores dogmas? É através da concentração perfeita. É que a pessoa desenvolver a meditação para alcançar estados elevados de consciência, na qual ela consegue percorrer os outros 7 caminhos da verdade, né? da busca da iluminação, e através da meditação, da introspecção, ter autoconhecimento, saber daquilo que lhe faz bem ou mal. E conhecer também o próprio corpo e a sua própria mente. O que, enfim, através do autoconhecimento você conhece, você sabe aquilo que lhe faz bem ou mal, e conhece também o seu próprio corpo e sua própria mente, buscando sempre o melhor para você e para os outros. É isso, pessoal. Gostou do vídeo? Pois bem, convido vocês, né, a assistirem as outras duas outras partes que eu fiz com todo carinho, falando do budismo, do mosteiro e do grande Buda.
é um trabalho que eu fiz de pesquisa. Eu não sou dessa religião, porém, foi um esforço meu de entender, tentar entender um pouco mais essa religião oriental magnífica, né? E aqueles que estiverem assistindo o vídeo e quiserem compartilhar, complementar com algumas informações que sejam válidas, peço, comentem aqui. E se acharem interessante o vídeo, peço que compartilhem, deem um like. E que é assim que o YouTube entende que está sendo útil para as pessoas, que está sendo interessante, ele divulga e mais o vídeo. É isso, gente. Valeu, pessoal!